E aí, Igor, tudo bom? Tudo bem, cara? Beleza, só ajeitar aqui bonitinho. Acho que estamos só nós dois aqui, viu? Por enquanto, né? É. Eu mandei lá pro pessoal do grupo, vamos ver se a galera anima. Esse friozinho de sexta-feira, né? Dia da cerveja. Vamos ver se o pessoal. Tá tudo bem por aí? Tá na quarentena? Tá tranquilo? Aqui tá tudo certo, e com você? Tudo bem também, dentro de casa. Treinando dentro de casa, simulador dentro de casa, não tem muito o que Você fazer. mora em São Paulo? Eu moro em São Bernardo, do Campo. Ah, em São Bernardo? Ó, o meu É, amigo Danilo aí, ó, que entrou agora, que eu comentei dele na última live do Sandro, sei, morava em São sei. Bernardo. Agora ele tá num lugar um pouquinho mais frio. Entendi. É que você fez FEI, não foi? Foi? Foi, então. Eu comecei a fazer FEI, eu fiz 2 anos e meio de FEI. Ah, é? Foi. Comecei a fazer FEI, daí eu até fiz Baja lá, fui de equipe durante mais de um ano, aprendi coisa pra caramba, mas depois eu saí. Então, o Danilo foi meu colega de faculdade do segundo semestre até o décimo, não, É? nono, aí o Aham. décimo primeiro e décimo segundo era ênfase em automobilística. E eu Sim, entrei para sim. fazer a ênfase e comecei a trabalhar com logística e mudei. Aí Entendi. o Danilo continuou lá e até contei sobre o projeto do truck que eles fizeram. Ô Danilo, depois você me liga aí, cara, me manda uma mensagem, tem que contar qualquer dia desses aí o projeto do Truck Light lá que vocês fizeram. Era para eu ter participado desse projeto, mas É, eu vi que você comentou, parece ser bem legal esse projeto aí. foi bem legal, os caras mandaram super bem lá. Bom, vamos começar aqui. Hoje a gente vai bater um papo com o Arthur Scherer. O Arthur é piloto da Fórmula 1600 lá com a gente desde o ano passado. Isso aí. Fez já um ótimo ano de estreia e já na primeira etapa desse ano aqui, antes da gente ter essa suspensão temporária, foi super bem também na primeira etapa. Então a gente vai bater um papo, vai entender um pouquinho como é que foi a trajetória do nosso amigo Arthur. Eu queria até fazer um comentário, colocar aqui na tela para todo mundo. Hoje, essa é a 12ª live que a gente está fazendo, tá? Muito legal, muito legal. Então, nós já tivemos aqui o Juca, que é preparador, o Lélio, o Marlia, tivemos o Ricardo Hag, que já foi piloto da categoria, o Felipe, que continua piloto, Fernanda piloto, Oscar, eu não gosto de falar pilota, Oscar Moraes, piloto também, o Iago, tivemos o Jean e o Victor, que são preparadores e pilotos, tivemos o Sandro, nós tivemos teve um aqui que está atrás aqui da minha imagem, agora não estou vendo. Então, é a 12ª e bem legal, passou rápido, né? E a gente Sim. acabou estando aí já com 12. E para a semana que vem, daqui a pouco eu conto, a gente tem novidades para as 2 entrevistas da próxima semana. Deixa a casa encher aí, a gente vai falar. Fala, seu Rui! Ruizão, monstro. Bom, vamos lá, Arthur. Arthur, Fala. cidade você já falou, idade, que faz da vida. Conta aí pra galera quem é o Arthur. Tá, tenho 24 anos, sou estudante, estudo design de produtos com ênfase automobilística na Mauá, sou a concorrente. Você virou a casaca, hein, meu? Você começou na Pois FIP é, pra Mauá, você virou a casaca. foi. E o pior é que eu tinha um monte de amigo na FEI que me zoou até hoje. Mas sempre tive bons amigos nas duas. Mas então, sempre gostei muito tanto de carro quanto de corrida e sempre soube que queria trabalhar com isso. Então eu falei, pô, se for para fazer uma faculdade, eu vou ter que fazer alguma coisa que tenha a ver com corrida, né? Isso eu já pensava desde pequeno. Mas o sonho de todo garoto que gosta de carro é com certeza ser piloto. Mas com o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, foi com uns 8, na verdade. Foi a primeira vez que eu andei de kart. Foi num kartódromo lá em Gramado, eu acho. Nossa, todo destruído. Mas foi assim. Aqui? Não, então, esse daí foi quando eu tinha uns 9, 10 anos. Foi a primeira vez que eu andei no Cartódromo da Granja, esse daí. Faz tempo isso daí. Daí foi a primeira vez, depois, a segunda, terceira vez de kart que eu tava andando na minha vida foi essa aí. Você tá com quantos E anos? eu tinha uns 10 nessa foto. Mas hoje você tá com Tô com 24.
Ó, o Lélio tá falando que que o seu microfone tá raspando na jaqueta e tá fazendo Ah, fogo. E tá mesmo. Se puder tá. deixar ele Peraí. mais livre. A gente resolve aqui, a gente resolve. É que Melhorou São aí, Bernardo Lélio? é frio, né? O pessoal não conhece São Bernardo, Sim, mas não é São frio, não. Bernardo é frio. É frio pra caramba. Tá perto aqui da serra, meu. Pega aqui um friozinho, começa a chover, é gelado, sim. E É bem diferente de São Paulo. você nasceu em São Bernardo? Não, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, capital. Daí, com 5 anos de idade, eu fui morar na Granja, né? Até um dos motivos que tem o cartódromo lá, estava perto, então a gente sempre estava com contato com uma pessoa ou outra que andava lá. Daí eu vivi lá até hoje meus pais moram lá, mas quando eu tinha 17 anos eu mudei para São Bernardo para estudar na FEI. Que eu tinha escolhido vir para cá por causa de alguns amigos, recomendaram e a mecânica é 100% boa, daí eu falei, vou vir para cá arriscar, né? Aham. Mas então, daí quando eu tinha uns 10 anos, foi quando a primeira vez que eu fui assim, eu falei pro meu pai, não, eu quero andar de kart. Mas assim, eu comecei a andar, e vou te falar, Igor, eu comecei a passar mal. Eu passava mal, saía branco, pálido, assim. Daí eles ficaram até com receio de incentivar um pouco, sabe? Mas daí eu também, naquela época, como eu sempre gostei de muita coisa, de esporte, eu deixei quieto e muito diferente até do automobilismo, desde os meus 5 até meus 15 eu fiz hipismo, né? Então, assim, Mas aí você trocou lá 13 cavalos por um cavalo só e foi embora. exatamente. E assim, eu competi muito, eu sonhava em ser um cavaleiro profissional mesmo, e tinha, né, tinha tudo para conseguir, eu tenho certeza, né? Tinha que trabalhar bastante, mas dava para ir atrás. Só que daí quando eu tinha esses 10 a 11 anos, eu quis trocar pelo kart, mas aquilo, o custo era super caro, a gente ficava naquela, daí mesmo assim eu fiquei no hipismo mais uns 4 5 anos, daí quando eu tinha 15 para 16 eu parei de andar e troquei para bicicleta. Daí eu Bicicleta. comecei a fazer downhill. Isso daí Quer dizer, você até tá uma... tentando se achar na vida, né? Mais ou menos isso, fazendo escola, né? Eu sabia de faculdade o que eu ia fazer, né? Eu falava, não, vou fazer engenharia, já estava meio certo, né? O design de automóveis era meio que segundo plano, mas a engenharia já era certo, só estava tentando achar o que eu podia fazer. Mas a bike sempre foi mais um hobby, né? Não foi que nem o hipismo que eu estava realmente seguindo alguma coisa mais profissional mesmo. E na bike, pô, eu fiz até uns 2 anos atrás. Eu realmente parei porque, como é perigoso, bem perigoso, já me quebrei bastante. Eu tentei diminuir um pouco o ritmo e para focar no automobilismo também. Aliás, é mais perigoso que o automobilismo, né? Eita, o que aconteceu aí com a câmera? A câmera deu uma. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. A minha você tá vendo, né? Sim, sim, eu só não sei o que aconteceu, foi do nada aqui. Dá uma olhada na conexão do fone, às vezes é alguma coisa assim. Bom, enquanto você tá arrumando aí, vamos ver aqui o pessoal que tá aqui. Já tá aqui com a gente o Rui, o Rossetti, o Fabiano, o Alaor. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com o Marlia, meu chefe. Acho que deu bom aqui, deu bom. O Juca, Marlia, Juca. Rafael, Vidmitruc, eu não sei quem é esse cara. Acho que é a Vitória, uma amiga minha. E tá a galera aí, boa noite para todos. Pedro, todo mundo aí. Bom, vamos lá então, voltou. Então, daí eu tava comentando, aí eu parei da bike e daí eu foquei mais nas corridas, mas assim, até 1 ano e meio atrás eu tava andando de bike já, bastante Você até. sofreu algum acidente já de bike feio, assim, de se machucar bastante? E já quebrei costela, trinquei, fiquei, assim, acho que foi o pior, assim, de machucar mesmo foi costela, mas de resto, eu tive amigo meu que, meu, já quebrou o pescoço, quebrou o braço. Eu já até cheguei a, infelizmente, ver gente falecendo na trilha. Foi uma coisa péssima. Mas Putz. é um esporte bem, bem perigoso, assim. Até minha mãe fala que quando eu comecei a correr, tem gente que fala, é perigoso correr. Daí ela fala, não, depois que ele andou de bike, tá ótimo, ele tá dentro da gaiolinha ali. E quais são Que era bem os perigoso. aprendizados que você traz da bike para as pistas? Tem alguma coisa que você aprendeu lá? Sim, sim. Na verdade, até já que você comentou disso, de um lugar que eu trago muito, muito aprendizado mesmo,
é da época do hipismo, porque eu comecei era muito pequeno e quando eu montava, como eu competia muito, muito mesmo, eu tinha 3, 4 provas por mês, até às vezes até mais. Mas como eu ia muito para campeonato, eu sempre ficava muito nervoso, eu sempre fui um pouco ansioso e, e isso, das competições, por ter competido tanto, participado tanto de provas, eu aprendi muito a ser calmo. Então essa parte da frieza, de ser calmo no final de semana, de assim, desde a prova é no domingo, acordar na segunda e já começar a se preparar para ficar calmo por final de semana, isso vem muito do hipismo, bastante. Da bike eu diria que é mais frieza porque lá tem que pensar muito rápido. Eu acho que essa velocidade de raciocínio veio muito do downhill, sem dúvida. Concentração também deve ter, né? Porque ali, Sim, cada momento, a pista é diferente, você não sabe é. exatamente o que você vai achar, né? Sim, sim, é. E com cavalo eu diria a mesma coisa, porque você nunca. Você obviamente tem que aprender a conviver com o animal, mas é um animal, né? Então isso que é a grande dificuldade, não é uma máquina. Ele tem a vida própria e ele meio que decide o que ele quer fazer às vezes. Então é bem difícil. Jaqueline é sua mãe? Jaqueline é minha mãe, que sempre tá lá Ela, acompanhando. E meu pai tá ela tá acompanhando aqui. também. Boa noite, dona Jaqueline. Agora, você sempre deixou sua mãe, então, preocupada, né? Porque andar de cavalo Sim, esse tanto meu esporte pai, não minha é, mãe, minha avó, minhas tias, todo mundo. são esportes perigosos aí, né? Sim, bastante. Que você Mas, pratica. a, mas eu acho que o downhill foi o ápice, assim, de perigoso que eu já fiz. Esse foi o mais perigoso de todos. Legal. E aí, o hipismo foi até que idade? Depois a bike começou depois, foi isso? É, exato. O hipismo foi dos 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos, até ali 14, 15. E a bike meio que aconteceu automático ali. Com 15, 16 eu já estava andando de bike. Que até, por sinal, em 2013 e 14 eu cheguei até ir pro Canadá andar de bike com um grupo de amigos aí, que é até a foto que tá ali. E o hipismo, como você era muito novo, era alguma coisa que seus pais gostavam ou você que pediu? Não, 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 não. Na verdade foi assim. Tinha amigos do condomínio que a gente tinha acabado de se mudar, a gente fez algumas amizades e tinha um casal de amigos dos meus pais, que o filho dele, que era amigo meu na época, ele fazia hipismo. Eles tinham cavalos, aquela coisa toda. Ele era uns 5, 6 anos mais velho que eu, por aí. E um dia eles falaram: "Ah, leva o Arthur lá para fazer, para ver o que ele achava, né?" E eu fui andar uma vez, andei duas, andei três, andei quatro e nunca mais parei durante quase 10 anos. Foi mais ou menos nesse nível, assim. A E você, única coisa de todas, assim, que eu acho que eu pedi para fazer foi andar de kart e andar de bike, que foi muito natural. Mas o kart eu lembro que eu falei bastante que eu queria, que eu queria, que eu queria. e você de vez em quando anda a cavalo de novo ou não? Parou de ver? Olha, a última vez que eu andei acho que foi no começo do ano passado, alguma coisa. Eu vou lá, assim, só para matar a vontade, mas não tem aquela mesma vontade que eu tinha 6, 7 anos atrás. Tá. Bom, e aí vamos falar do kart então. Aí você começou Sim. nos kartódromos de rental, né? Exato, eu comecei, como eu falei, mesmo não ter dado para começar a andar de kart profissional quando eu tinha ali meus 11, 10, 11 anos, é, sempre andei de rental até hoje, né? Eu sempre andei pouquinho. Mas quando eu peguei firme mesmo para andar, foi em 2018, há 2 anos atrás, que eu falei, não. Foi até um período que eu falei assim, não, eu vou ter que ir atrás desse meu sonho, que é correr. E isso começou em 2017, mas 2018 foi meu primeiro ano que eu peguei sério e corri o ano inteiro, que foi na Mica, né? Acho que você conhece. Conheço. Lá com o Miguel e tudo mais. O pessoal me acolheu super bem e eu comecei a correr lá. Então, assim, mesmo não participando de muitas provas, já tive bastante resultado positivo no mesmo ano. Cheguei em terceiro no mesmo ano na Novatos. E sem, assim, não participei de umas 3, 4 etapas, entendeu? Então, assim, foi bem legal, já tinha feito pódio, ganhei corrida. Daí já no ano seguinte, assim, no final do ano, eu já estava na principal. Então foi Ah, muito legal. E foi meio automático. Eu acho que você até conheceu o Guilherme Silva, né? O eu Gui. conheci na Fórmula 1600. Exato, na 1600. Ele anda no KFF, anda até hoje, né? Também é um pessoal super legal. Ele que me deu a abertura de chegar na 1600. Foi por causa ali da Pilotec, teve a Pilotec Selection, eu conheci um pessoal, fui participar disso em 2018, que eu falei, acho que pode ser uma porta para mim.
E sem dúvida, eu conheci o Guilherme chegou um dia para mim e falou: "Ô, vamos lá ver uma corrida minha." Tá, eu fui e falei: "Pô, tá aí uma categoria que eu acho que tá para acho que é uma ótima oportunidade para encarar e começar essa carreira." Ah, legal. E aí, como é que foi essa iniciação na Fórmula? Então, no final de 2018, quando o Guilherme me chamou, eu fui ver a corrida com ele a primeira vez. Eu lembro que eu enchi ele de pergunta. E até tem uns amigos que ficam brincando comigo que eu sou o perguntinha, né? Fico perguntando tudo. E ele me explicou do carro e tal. Daí foi quando eu conheci o Sandro. E até o Sandro falou: "Pô, vem aí, vamos fazer um teste e tal." Daí no mesmo, assim, coisa de 2, 3 meses depois, no final de 2018, era dezembro, eu não lembro a data, mas acho que era ali 15, 20 de dezembro. Foi a primeira vez que eu andei num carro de corrida e eu andei em Interlagos, numa pista, assim. No máximo eu tinha tido uma experiência de andar com aqueles carros da Copa Truck, sabe? Do show. Às Aham. vezes eu ia, quando eu era pequeno, eu assisti muito Fórmula Truck, né? E eu já dei umas 3, 4 voltas lá com os pilotos e foi tipo a única experiência que eu tinha dentro do autódromo. Então, assim, foi um sonho, né? Ter corrido, ter andado com o carro lá a primeira vez. E já de primeira eu virei um tempo, assim, razoável. Eu lembro que até o Sandro chegou e falou: "Pô, qual a sua experiência? Né? O que você tem?" E eu falei: "Ó, eu tenho 1 ano de Renton, né?" Daí ele até falou: "Pô, que legal, um bom tempo e tal." Quando você Então virou? foi assim, eu lembro, eu acho que eu tinha virado coisa de tipo 2, 3, 2, 4, uma coisa assim. Por aí. Daí eu falei: "Pô, que legal, né?" Lógico, tô 5 segundos aí atrás, mas pra quem nunca andava de nada, eu falei: "Pô, tá razoável, tá legal." Até por sinal, a segunda vez que eu andei, que foi num treino, foi daí já em janeiro de 2019, daí eu já virei 2, já na primeira vez que eu fui treinar. Eu lembro, a primeira vez que eu Então, andei lá com o carro do Yastaro, também eu virei dois, três. Foram sim. 2 voltas só, mas já deu para Pô, é pegar ótimo, o é um gosto. ótimo tempo. Eu guardei a Sim, folhinha porque, meu, tem até hoje a folhinha dos tempos lá. não, tá certo, Ó, pô. até para o pessoal poder participar, quem está assistindo aí, Certo. se dá perguntas, tá? Pode mandar aqui, ou então nesse ponto de interrogação que aparece aí do lado também. Vai mandando as perguntas, daqui a pouco a gente faz uma pausa para responder, tá? Bom, e qual foi o seu primeiro dia? Foi esse aqui? Então, esse dia foi a primeira vez que eu entrei num carro de 1.600. Foi quando o Ah, Sandro tava me explicando. Essa prova foi uma corrida que o Guilherme andou, né? Foi a primeira vez que o Gui andou. E foi até quando eu conheci o Lélio, né? E foi a primeira vez que eu entrei no carro, sentei, senti como é que era estar lá dentro e o Sandro começou a me explicar como é que funcionava, como é que era o painel, essas coisas, entendeu? Daí pô, foi muito legal, já não via a hora de poder andar. e para o pessoal que está assistindo, que gosta de automobilismo, que nunca teve oportunidade, se não quiser ficar viciado, nunca nem faça o que ele fez aqui de sentar, viu? Porque É, eu recomendo sentar também, aí não já entre no era. carro. Se sentar aí, se der uma volta, então já era, nunca mais. Não Sim, escapa. não vale a pena você fazer isso com você mesmo. Aliás, essa é a E técnica que depois você não quer mais largar. os preparadores têm essa técnica. E, não, só senta aí, vê como é que é e É, tal. é. Mas se bem que quem falou que quem queria entrar ali fui eu mesmo. Eu cheguei, ô Sandro, posso entrar no carro para ver como é que é? É legal. Foi bem legal mesmo esse dia. Pô, que bacana. E vamos voltar um pouco para a parte de faculdade e tal. Você falou que começou a fazer FEI lá, mecânica. E o que Sim, aconteceu? Por que você resolveu mudar de virar casaca para Mauá? então, foi mais ou menos. Um dos motivos foi até o que você tá vendo aí. Eu queria desenhar, como tá na foto, né? Eu queria ser designer de carro. Eu falei, pô, eu sempre gostei de desenhar desde pequeno, um pouco de tudo. E mas carro sempre foi a paixão, né? Óbvio que eu falei, engenharia acho que pode me abrir mais portas, o que é uma verdade, mas nem tanto assim, a gente vai descobrindo com o tempo. Mas quando eu tinha ali meus 16 para 17, eu decidi fazer o vestibular para engenharia, pensando em fazer mecânica já, focando no automobilismo. E eu falei, vou para a FEI. Além de eu ter já alguns amigos, ela é uma referência até para FEI, né, e mecânica, especificamente para automobilismo e outra. Tem muitos profissionais aí
no meio das corridas aí que vem da FEI. O ano que eu entrei lá, que era 98, era a Sei. única que tinha ênfase em automobilismo. Não tinha Entendi. nenhuma outra. Então, realmente uma referência. Acho que tem outras muito boas, mas eu acho que a FEI realmente tá aí entre as tops aí. Daí eu fui pra lá, comecei a estudar, mas assim, né? Eu nunca fui muito de estudar, então você já sabe como você fez, você sabe como é que é. Tomei pau pra caramba, tive que aprender muito na dura lá. E depois de 2 anos, eu fiz 2 anos e meio, eu entrei em 14 e fiquei até metade do 2016. E daí eu lembro que no começo do ano eu já estava meio decidido em parar, fiz mais um semestre e falei, não, chega. E, e falei, não, agora eu vou Vou te atrás falar que da. essa é a pior parte da faculdade de engenharia. Depois fica fácil, cara. Então, mas eu vou te falar, uma época que foi muito boa, em 2015, o ano inteiro eu fiz parte do Baja, da FEI. Meu, lá eu aprendi desde. Lógico, eu já tinha uma noção de mexer em motor, nessas coisas, mas assim, lá eu aprendi a desmontar o motor inteiro, montar o motor inteiro de novo, e caixa de câmbio, chassi, tudo, assim, tudo. Eu aprendi muita coisa lá. Então, e isso foi muito positivo. Eu trago ótimas lembranças dessa época. O pessoal, assim, era muito organizado lá. Por isso mesmo, né? Foi campeão do mundo mais de uma vez, teve vários títulos estaduais. Então foi assim, foi muito legal aprender com aqueles caras. Até tem alguns que saíram de lá e até acho que foram trabalhar na Stock. Tem umas histórias, assim, não faz tempo que eu não falo com o pessoal, mas eu sei que o pessoal teve um ótimo resultado depois de se formar. Tem bastante gente que trabalha no automobilismo. Tem E aí bastante. você foi fazer design, então, para Isso. poder estar mais próximo do que você gostava. Exatamente. Daí, quando eu saí de lá, eu precisei dar um tempo na cabeça. Fui dar uma viajada aí, passear, estudar um pouco fora, fui estudar inglês. Daí eu voltei totalmente diferente. Daí, começo de 2017, eu decidi, né? Eu vou fazer design voltado para a área automobilística e também vou começar a pesquisar e ir atrás de como que eu posso começar essa minha carreira no automobilismo. Porque até então eu achava que, né, não dá, né? Realmente é muito difícil, a gente sabe, mas se a gente faz aqui e ali, vai conhecendo as pessoas certas e corre atrás, as chances são grandes de conseguir. Sim. E aí, você está hoje no terceiro ano de faculdade ou no quarto? Isso, eu estou no meu último ano de faculdade, eu me formo no final desse ano, eu estou na época do TCC, então tá bem, mesmo aí com a quarentena, pelo menos a gente tem um tempo para se dedicar a isso, mas TCC e também vou juntar com os treinos, que até, né, juntando com a pergunta aí do Gustavo, um abraço aí pro Ariel, que perguntou a experiência do virtual. Eu nunca andei no virtual, eu nunca tive tanta experiência, zero, e eu comecei basicamente agora, assim, um pouco antes de começar tudo isso da quarentena, do corona aqui no Brasil, eu já comecei a andar, mas eu vou dizer que eu tenho 2 meses de experiência, e o bom é que, assim, estou crescendo bastante agora no virtual, que estou aproveitando, né, o que está tendo para não deixar de pilotar. É. E me fala uma coisa, aí quando você foi lá, conheceu a Fórmula 1600, olhou o carro, tal, teve a oportunidade de fazer o primeiro treino, como é que foi esse processo entre fazer o treino e decidir participar do campeonato? Então, foi assim, eu já estava decidido que quando eu fizesse o treino eu ia meio que assim, eu tinha uma noção que eu ia ter um resultado relativamente satisfatório, mas independente sim do que fosse, eu queria porque queria correr o campeonato, né? Eu lembro que até foi uma conversa que eu tive com meus pais, eles falaram, pô, mas você acha que você está preparado? Você acha que dá para ir? Eu falei, não, dá sim, vamos para cima. Dá para entrar no campeonato, sim. Porque foi assim, né? Eu andei uma vez e já quis entrar no campeonato. Foi basicamente isso. E foi um dia de treino, acho que foi uma quinta-feira, como eu falei, em dezembro de 2018. E eu falei, não, agora vai. Daí eu estudei bastante, né? Fiquei fazendo minhas lições de casa lá para quando chegar no dia saber o máximo possível de coisas. Mas foi assim, com pouca experiência que eu tive, o primeiro dia da qualificação não, mas o dia que eu fui largar, cara, eu vou te falar que eu fiquei com muito medo. Mas eu falei, não, vamos lá. Mas depois que largou, eu relaxei um pouco. Mas na hora que eu ia largar, eu fiquei com bastante receio. Porque, pô, eu não. Diferente de outros pilotos aí que vêm com 5, 6, 7, 8 anos de experiência, mesmo que for no kart,
eu não tinha tudo isso, né? Então eu não tava tão tranquilo. E o pior de tudo, Igor, que na segunda corrida, né, quando inverte o grid, minha primeira prova, no meu primeiro ano no automobilismo, eu larguei em primeiro. Larguei em primeiro, porque eu fiquei em P10, né? Eu até lembro até hoje da cara da minha mãe com aquele medo de tipo, meu Deus, ele vai largar em primeiro. Daí Atropelado. O Sandro chegou pra mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: "Você tem certeza? Dá?" Daí eu falei: "Não, dá sim, dá sim." E foi super bom, foi ótimo, por sinal assim, eu larguei, não 100%. Daí eu não lembro quem me passou, mas eu fiz a curva do S ali em segundo, então eu falei: "Pô, não foi tão ruim assim." Você tem uma foto em segundo, né? Em primeiro talvez não Pô, tenha, mas em segundo. sim, não, foi sensacional. Foi, pô, mas eu fiquei com receio. Eu falei, pô, eu preciso largar bem aqui, que senão todo mundo vai bater em mim. É, Mas foi é legal essa pra caramba. sensação mesmo. Até vou emendar aqui numa pergunta que a Fernanda te fez, que vai um pouco contra essa questão que você falou que aprendeu no hipismo lá, de calma e tal. Ela falou, algum dia você vai passar o nervosismo pré-corrida? Você fica, a Fernanda, para quem não sabe, é companheira de equipe dele lá. Você fica tenso? Como é que é a expectativa? Como é que funciona essa? Olha, como eu falei, essa parte por causa não só do hipismo, mas como eu sempre, assim, tudo que eu já fiz de esporte, hipismo, downhill, até quando eu nadei, fiz um pouco de natação, eu também competi um pouco, eu aprendi muito a ficar calmo antes, não só antes da prova, mas antes, nos dias antecedentes ao evento. Então, quando eu chego no final de semana, mesmo esse dia que eu estava sendo o primeiro dia, eu acho que eu estava mais nervoso porque eu estava ansioso por realizar um sonho, mas não estava nervoso por causa da prova, isso eu posso ter certeza. Eu lembro que eu estava muito ansioso, né? Muito ansioso por estar fazendo aquilo que eu queria de fazer de verdade. Mas a- acho que nervosismo, isso, assim, é um nervosismo saudável, sabe? Mas não aquela coisa que me atrapalha. Isso eu nunca tive. É uma adrenalina mais alta, né? Uma expectativa, né? Exato, exato. Isso acontece. Você tá buscando, fazendo sua estratégia e tudo mais, Você mas dorme bem no dia anterior durmo, à corrida, tranquilo? durmo. Durmo sim. Eu sempre tento focar, independente assim do resultado que, por exemplo, eu tive uma sexta ruim, vou pro sábado, né? Totalmente diferente. Eu falo, pô, beleza, sexta foi ruim, vamos deixar, segue em frente. Porque senão, já aconteceu de eu não dormir bem por causa de não ter tido um bom resultado na sexta nos treinos e eu chegar no sábado assim, pilhado, eu falando, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas foi assim, foi uma vez só, acho que foi na segunda etapa do ano passado, né? Do primeiro ano, em 2019. Aí tem uma outra pergunta aqui que fala assim: qual o seu. Vide Truck. Ah, da Qual o vitória. seu, qual o seu maior medo no volante? Maior medo no volante. Olha, eu tento sempre deixar. Assim, o medo tá sempre presente, né? Acho que a gente não nega isso. Mas eu tento não pensar em medo de verdade. Eu sempre tento deixar tudo de lado. Na hora que eu tô guiando, na hora da corrida, lógico, o maior medo de todos é bater e depois ter que pagar o estrago, né? A gente pode até se arrebentar, mas o estrago que a gente sabe que vai sair do bolso, né? Mas Dependendo de é. como é que tá indo a batida, você já nem se preocupa em machucar, porque o carro é Por seguro, né? aí. É o quanto Por vai aí, por custar, aí. né? Por aí, assim, mas brincadeiras à parte, tirando ali batida, mas eu não fico pensando nisso, não. Tá. Aí tem outra pergunta aqui, Arthur, por que você curte correr na chuva? Olha, isso é. Olha, eu não sei. Eu tenho alguma coisa que desde pequeno eu sempre gostei de estar na chuva. Até quando eu tive algumas provas de pismo na chuva e andar de bike na chuva, eu sempre me saí bem. Sempre, sempre, sempre. Seja no barro, na areia, onde era, eu me dava bem. E daí eu falei, pô, como eu falei, eu me sinto bem na chuva. Acho que essa pode ser uma boa descrição. Eu me sinto muito bem na chuva. Então, quando eu corro, é aquilo. Eu acho que você tem que respeitar a força lá da natureza, que é a chuva, e seguir em frente, achar onde tem tração e acelerar. Eu gosto bastante de ganhar na chuva. Uma pergunta, tem outra aqui da Vitória. Como você faz para manter o físico e a mente sempre em equilíbrio? Olha, isso é um trabalho bem difícil, né? Você, como piloto também, né, Igor? A gente sabe que é desgastante e, e principalmente a cabeça, né? Mesmo se você treina fisicamente todos os dias, corre lá, 5, 6 quilômetros, você tá bem fisicamente, mas a cabeça sai, às vezes, até doendo de tanto que você pensa numa corrida, né? Mas eu tento, assim, parte da mente ainda tô aprendendo essa parte. Mas no físico eu treino já, faz mais de ano já que eu vou pra academia, treino
bastante para ter um bom resultado, porque faz muita diferença, né? Se você conseguir focar na corrida e não no desgaste físico que você está tendo, já tem uma diferença absurda em resultado. Sim. E me fala uma coisa, Essa fotinha. Na sua percepção... Foi a primeira vez que eu andei essa foto aí, bem legal. Ah, é? Foi em Interlagos, na primeira vez. Foi a primeira vez. E, Fala, Igor. Qual o seu estilo? Se você fosse descrever o seu estilo como piloto, qual seria o seu estilo? Meu estilo? Pô, essa é uma boa pergunta. Meu estilo... Olha, eu diria que é um moderado, assim, é uma mistura de agressivo com um cauteloso, né? Ao mesmo tempo que eu tento sempre evitar toques, eu gosto bastante de evitar toques. Não, acho que no geral, para também manter o equipamento, coisa que é bastante importante no nosso esporte. E também não deixar de perder a oportunidade de colocar, né? Fazer uma mergulhada numa curva. Acho que essas coisas não pode deixar. Sempre vai dar uma rodinha com roda, mas eu tento ser assim, uma média, sabe? Não exagerar demais, não ser aquele piloto super agressivo, mas também não deixar de ser o que fica para trás também ali nas disputas. Você tem uma personalidade competitiva ou você é uma cara mais Bastante. tranquila? Não, bastante. Desde pequeno, eu vou te falar, eu nunca gostei de perder. Com o tempo, e até com os esportes, eu acho que na vida, brincando, muito brincando, né? Eu aprendi a perder. Porque eu nunca gostei, nunca. Qualquer coisa que eu fizesse, podia ser a corridinha a pé com os amigos, pega-pega, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, mesmo que vai sair do ponto A vai pro ponto B, eu tinha que chegar na frente, sabe? E você se achava o máximo, eu sempre fui muito competitivo. Eu acho que eu não fiz essa pergunta ainda nas 12 lives que nós fizemos aqui, mas se eu tivesse feito, era 100% respondendo igual a você, né? Eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Acho que quem busca ser esportista ou gosta disso, né, independente qual for, você quer ganhar, né? Tem outras coisas envolvendo, obviamente, mas eu acho que a meta sempre é ter o resultado e você quer ganhar por qualquer oportunidade, né? Exatamente. Bom, conta então, vou voltar um pouco nesse seu primeiro treino aqui. Foi em Interlagos, né? Foi em dezembro? Né? Foi dezembro, tava um dia assim, tava quente até. Tava quente. Mas foi engraçado esse dia, porque além de eu estar um pouco nervoso, foi assim, eu tava muito quieto, assim, eu lembro que meu pai perguntava, porque eu lembro que minha mãe não pôde acompanhar, foi meu pai que foi comigo, ele falou, tá tudo bem, tá tranquilo? Eu falei, não, tá tranquilo. E o Sandro também estava meio apreensivo, né? A primeira vez eu andando. E eu enchendo ele de pergunta, né? Aquilo tal. E eu fazia umas perguntas que era desde, como é que funciona o pneu? E esse motor, como é que ele faz? O que acontece? Eu tava querendo saber um pouco mais de tudo, sabe? Eu não tava nem perguntando dentro da pista, tava perguntando mais do carro. E eu não tinha equipamento nenhum. Até cheguei, Sandro, consegue... Eu preciso de equipamento para andar, porque não tinha sapatilha, não tinha macacão, não tinha balaclava, não tinha roupa de baixo, não tinha capacete. Então eu andei com tudo emprestado, né? Tava uma feijoadinha, um pedaço de cada um, né? Então, mas, assim, um macacão, assim, quente, né? Era um macacão que era muito quente, mas eu lembro que eu não tava nem preocupado com o calor, se tava suado. Eu lembro que eu tava dando, acho que a quinta, você só levou um caderninho, ó, para anotar tudo. Foi. Eu levei um caderninho. E eu vou te falar que o caderninho é importante, tem que estar com você o tempo inteiro. É coisa de engenheiro. Aposto que tinha uma calculadora e uma caneta aqui no bolso. Acho que a calculadora não tava, mas a caneta tava. Mas é por aí mesmo, para não deixar nada passar. Mas foi foi especial. Eu lembro que quando eu tava andando, assim, poucos sabem disso, mas assim, eu comecei a chorar, fiquei uma volta chorando lá andando no carro. Porque foi emocionante. Você tá num templo, que é em Interlagos, realizando seu sonho, andando com um carro de corrida, né? Fazendo o que você quer fazer da sua vida, foi especial, foi muito especial. Não tava nem aí com o tempo, eu só queria andar com o carro. Mas eu tenho certeza que quando você desceu do carro, você perguntou seu tempo. Então, como é que foi esse negócio? Foi até... Acho que eu desci do carro, perguntei pro Sandro e ele falou assim, não vou te falar. Foi mais ou menos assim, ele falou, não, eu te falo depois, relaxa aí. Foi uma coisa assim, ele não me falou o tempo. Ele só me falou o tempo no último treino, assim, no último. Porque eu lembro que foram 3 treinos, acho que cada um tinha meia hora, 35 minutos.
Daí eu fiz o primeiro, ele não me falou nada, eu fiz o segundo, ele não falou nada. Daí antes de ir pro terceiro, eu acho que ele tinha me falado. Ele falou, ó, você virou 2,4, alguma coisa assim. Daí eu lembro que eu saí do dia lá virando acho que 2,2 alto, 2,3, uma coisa assim. Mas foi aquilo, né? Ele não queria me preocupar com o tempo, que é o que eu acho que tá certo. Eu acho que eu faria a mesma coisa para alguém que nunca andou. E você chegou a sair da pista, rodar, alguma coisa assim? Então, sim, eu rodei. Eu rodei no segundo treino. O primeiro treino foi tranquilo. Eu fui bem de boa, sentindo o carro, entendendo o que estava acontecendo, né? E na segunda, foi uma coisa que é engraçado, que normalmente o pessoal tenta fazer isso mais pra frente, quando eu tenho um pouco de experiência. Eu tava já acelerando mais, eu cheguei para entrar no Laranjinha, e eu falei, pô, será que dá para fazer entrar aqui sem frear? Daí você já sabe como é que é, né? Eu Entrar fui, dá, sair que não dá, né? então, exatamente. Daí eu entrei na metade do Laranjinha, eu fui reto, né? Mas já cortei ali no carro, nem morreu, já rodei, já voltei pra pista e continuou o treino. Mas foi um sustinho, assim, eu só fiquei pensando assim, não bate, não bate, não bate. É. Foi mais Mas ou menos isso. Mas depois disso não deu nenhum problema, não. é questão de achar os limites, né? De conseguir É, entender até onde você pode ir. Claro que talvez o limite daquele primeiro treino está muito longe do limite atual, porque você vai ganhando controle de carro, experiência e tal, mas sim, sim. o começo tem esse tipo de coisa, né? E aí É, mas aí você decidiu, entrou no campeonato e como é que foi o sim. começo das competições? Você falou na primeira corrida você já acabou em 10º, teve que largar em primeiro e tudo mais, mas como é que foi assim a dinâmica, a competição com os outros colegas na Light? Como é que foi? Então, a primeira prova foi até, foi assim, né? Como eu falei, eu cheguei tranquilo, mas ansioso para guiar. Daí o Lélio foi super legal comigo, me acolheu lá na equipe, todo mundo no geral, os mecânicos, o Rodrigo. E eu fui para qualificação e eu lembro que até o Sandro falou, ó, não se preocupe em fazer tempo, só se preocupa em treinar. Usa a Qualify, o treino, tudo que você puder para treinar. E a sua corrida vai ser assim, tenta acompanhar um grupo de carros, independente se for lá atrás ou não. Sua meta, no ano inteiro, ele falou, é aprender. Daí eu falei, não, beleza, vamos lá. Daí eu comecei a... Eu fui pro Qualify, eu lembro que eu larguei, acho que foi em... Aquele dia, foi até um dia, pô, até dá até saudade, porque foi um dia muito bom, porque tinha muito carro no grid. A gente sabe como é ruim isso na categoria, a gente tá, às vezes perde, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Mas nesse dia, tinha assim, acho que uns 18 carros. Tinha bastante, quase 20. E eu larguei ali em 14º, 13º. Eu larguei bem no meio ali do pelotão, mais ou menos. E eu só pensei assim, meu, eu tenho que terminar inteiro, né? A minha meta é terminar a corrida. Mas foi, quando largou, eu consegui ter um bom ritmo e eu consegui acompanhar o pessoal. Então já na primeira volta, nas primeiras voltas ali, eu virei 2-1. Então foi 2, mais ou menos. Eu fiquei bem contente, até o Sandro ficou bem feliz. E o mais legal de tudo é que na primeira corrida que eu fiz, né, que foi essa, eu foi em segundo. Eu terminei em segundo na Light, no final das contas. Tinham, acho que tinham 6 carros andando na Light. E eu fiquei em segundo, porque eu lembro que acho que o Iago teve um problema com o carro. Teve uma história assim, eu não lembro, acho que até teve um dia que a gente estava conversando disso, o Iago teve um problema. E o pessoal, teve uns outros lá que... Foi meio que assim, o pessoal se atrapalhou e eu continuei sendo constante, né? E eu consegui chegar lá na frente, foi sensacional. Daí eu terminei em 10º e na segunda comecei em primeiro, que também fui bem. Eu terminei acho que em 4º lugar na Light. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Não esperava que ia conseguir isso aí. Legal. E me fala uma coisa, a pintura do seu carro do ano passado, foi você que escolheu ou já estava pintado desse jeito? Não, não, não. Na verdade, assim, esse carro que tá pintado aí, que tá na foto, tem aqui a pintura do ano passado, até desse ano, é... era o carro vermelho que você viu ali no teste, quando eu andei a primeira vez, que era o carro que o Guilherme andava, a Uhum. pintura que o Gui andava. Daí fui eu que fiz a pintura desse carro, eu que fiz a arte, Você eu fez não, você desenhei. pegou a foto da Sauber e fez, né? Eu vou te falar, não, eu admito, Ficou bonito. eu usei como referência, sim, eu usei como referência o carro da Alfa Romeo. Não, você, desculpa, o designer. O desse ano você pode falar isso, mas o do ano passado
Meu, é igualzinho. A hora que eu vi na pista, eu falei, Sim, sim. caceta, ficou bonito pra caramba, meu. Tu Sim, perguntou, sim. quem é esse carro É, aí? então, eu fiquei focando, eu peguei assim a pintura e falei, como que eu posso, né? Como eu falei, referência, eu falei, como eu posso adaptar o carro, né, As aqui, porque linhas, o né? carro é totalmente diferente. Eu falei, como é que eu vou adaptar o carro na Mas ficou superfície? muito parecido. Ficou muito legal. Ah, eu gostei muito, ele tem aquela cara bem old school, assim, eu acho bem, eu gosto bastante. Eu fiquei chateado quando você mudou, cara. Ficou bonito, mas o do ano passado É, era olha, top. eu também vou falar pra você, no geral, assim, eu prefiro também o do ano passado, eu acho ele mais bonito. Mas eu acho esse mais agressivo. Eu É, acho esse mais agressivo. mais moderno e tudo mais, né? Sim, exato, exato. E a gente tinha combinado de usar a equipe inteira, vai ser bem, é bem legal. E aí você que desenhou tudo, Também, também. é. O do Só Lélio que também. também, só a única coisa é que o primeiro eu tive um pouco mais de cuidado, porque eu fui lá com o cara da pintura, eu fiz o tape, né? Eu coloquei a adesivagem onde tinha que pintar, eu expliquei pro cara onde tinha que ficar, expliquei a medida. Eu fui um pouco mais chato. Nesse daí eu fiquei um pouco mais, tipo, ó, a pintura é essa e, e segue bala. Mas ficou muito bom, ficou muito bom. A, a Fernanda anunciou na live dela aqui que o carro dela estava saindo da pintura lá tal. Também você que desenhou também? Sim, sim, também foi. Os três vão ter layouts assim, vai, 95% iguais. Vão ser bem parecidos, só tem a cor principal, a predominante, é um pouco já, daí cada um tem a sua. Ô, Marli e Sandro, a gente estava falando aí semana passada sobre reestilizar o carro, deixar ele mais bonito, colocar asa e já achamos o design para desenhar o carro. Pô, eu tava até, vou te falar que até ontem, essa semana, eu comecei a rabiscar, eu lembro que vocês começaram a falar, acho que foi na live do Sandro, mas foi na terça. E eu lembro que até com o Marlia falou disso também. E eu comecei a dar uma rabiscada, pensar um pouco tentar aproveitar o chassi, sabe, mas tentar mudar um pouco a carenagem. Dá para explorar assim, dá para apresentar umas coisas legais assim para a categoria, ficaria muito legal. Se você for um cara resiliente para colocar suas ideias lá no nosso grupo de WhatsApp, manda lá, cara. Manda, porque. Vou sim, Mas, vou sim. mas tem que ser resiliente, porque olha, vou te falar, para agradar aquela turma ali é duro. O povo é complicado de agradar, né? Um fala uma coisa, daí o outro já odeia, daí o outro mete o pau, daí o outro gosta, é complicado. Mas, né, cada um tem seu gosto. Faz parte. Mas bem legal, Sim. acho que seria bem legal a gente conseguir enxergar como que o carro ficaria, né, antes de investir dinheiro em fazer um carro. Sim, sem dúvida. Até se desse para, né, cada um talvez fazer pelo menos um protótipo para testar, pega um chassi que não estão usando para montar o carro e ver como é que fica, né? Porque eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque em carro de corrida, não que no de rua não, mas principalmente carro de corrida, a estética está 100% atrelada com o desempenho, né? É. Isso que é Como, bem difícil. como é que foi? Quando foi a primeira vitória? A primeira vitória, até o troféu tá aqui em cima, que acho que não dá para ver por causa da câmera. Que eu me lembro foi na terceira ou quarta etapa do campeonato. E, meu, foi assim, foi demais, porque eu te falar, foi uma batalha suada, foi muito suada, porque né, eu briguei com o Iago o ano inteiro, basicamente, que correu muito bem, a gente teve meu, aprendi muito com ele, eu acredito também que ele comigo, e eu lembro que foi assim, eu ganhei por, acho que um carro essa prova, foi um negócio muito, eu lembro que tava chovendo, no final da prova tava terminando de chover, tava terminando de parar de chover, mas a pista tava, sabe como fica, né, fica toda molhada, e daí eu consegui pegar um vácuo do carro da frente, acho que foi o do Ebel, e daí eu consegui ganhar. Né? Meu carro não era tão forte de reta, então eu falei, meu, eu tenho que montar uma estratégia aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas daí, meu, foi assim, acho que foi um dos dias mais felizes que eu já tive, assim, de verdade, porque a sensação de ter ganhado foi demais. E legal que a gente tava com os boxes lá em cima, então o nosso pódio foi em cima dos boxes e tava virado para arquibancada. Então eu lembro que eu subi, eu falei, nossa, imagina isso aqui cheio, deve ser um negócio muito louco. Se já vazio é muito legal, imagina cheio. Mas aquela depois Foi que você especial, foi especial. depois da primeira vitória ali na bandeirada, aquela volta de retorno pro box, Nossa, passa um filme na cabeça, né, de tudo que você passa um filme, tudo que você fez, tudo que você busca e você conseguiu, sabe, o resultado que você queria.
É muito legal, é assim, é muito, 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 muito legal. Às vezes você não sabe nem, às vezes você tem que voltar pro box, mas você não sabe nem pra onde você tem que ir, né? Você fica pensando, viajando na maionese. É muito legal. Você levanta o braço, não sabe se é só com o ar para um lado, para o outro. É muito demais, é muito demais. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente passa pela bandeirada, os bandeirinhas, eles finalizam com bandeiras de todas as cores. Sim, ali, sim. que tem o principal intuito é mostrar para o piloto que a corrida acabou, porque muitas vezes o cara Sim. acaba vendo a bandeirada, né, e continua. Mas também, eu já fui bandeirinha, né, era uma forma dos bandeirinhas reconhecerem o vencedor, né, e de saudar o vencedor. Então, para quem... Isso, legal. Todo mundo aí, pessoal, cumprimenta lá pelo menos uns 2, 3 postos, que o pessoal que tá lá gosta, se sente importante, sente que está fazendo um trabalho ali que está reconhecido, né? vendo, né? É bem legal para quem está naquela posição. Eu já estive lá antes de estar dentro do cockpit. Que legal. Então, eu sei que não dá para ficar a volta inteira abanando a mão, mas com uns 2 ou 3 ali é bem bacana. Sim. Tá? Valorizar o trabalho deles. Muito legal. Arthur, durante o ano você teve uma oportunidade de andar num carro diferente, né? Conta pra gente como é que foi. Sim, sim. Esse dia foi, acho que uns dias mais assim incríveis também, como até o de ganhar a corrida. Foi especial também esse dia, que até fui eu e o Lélio que a gente andou junto. Foi muito em cima da hora, assim, a gente não foi uma coisa planejada, né? Até agradecer bastante o Jorge, que, né, deu essa oportunidade com uma conversa muito em cima ali. E daí eu e o Lélio a gente entrou no carro, eu lembro do Rui Quem que é o me Jorge? dando. O O cara o Jorge, da sua equipe. da minha equipe? Calaça. Ah, tá. Isso. E daí, pô, como eu falei, eu entrei no carro, daí eu lembro que eu e o Lélio, a gente ficou muito eufórico na hora. A gente falou, pô, não sabe pra onde vai, a gente queria colocar adesivo no carro pra sair bem na foto, daí uma correria. Daí começa a chover, põe pneu de chuva. Daí eu falei, puta, é a primeira vez que eu tô andando com o carro, vou ter que andar na chuva. Beleza, adoro andar na chuva, mas pô, um carro desconhecido, é legal andar no seco, né? Pra poder dar uma acelerada maior no carro. Daí o Rui me explicando o carro, eu falei, pô, tem muito mais coisa pra se preocupar do que com outro carro. Eu falei, mas vamos lá, né? O principal é não estragar o equipamento. Mas, poxa, foi muito legal. Eu lembro que aquele dia, acho que o terceiro ou quarto, acho que foi o terceiro. O Lélio tinha feito o primeiro tempo, daí tinha um outro rapaz, eu não lembro quem que era, que andava na categoria, e eu tinha feito o terceiro tempo do dia na chuva. E, meu, foi assim, para quem guia um 1.600, para ir para um carro desse, poxa, é uma coisa assim indescritível, é muito legal. Para quem busca, como eu falei, que é quem busca esse trabalhar para algum dia chegar em algum lugar e poder andar num carro desse assim, do nada, foi demais. Foi demais. O Lélio falou aí, ó, terceiro, é isso mesmo, terceiro lugar. Que legal. Foi muito legal, muito legal. Um carro muito divertido. A de tocada, qual que é? Ele é um carro mais firme no chão, tem mais aderência? Olha, é um pouco de tudo, viu, Igor? É assim, é um carro que freia mais, é um carro que, além de frear mais, ele fica muito no chão, muito, 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 coisa que o 1.600 é aquilo, quanto mais se acelera, parece que mais ele flutua, né? E principalmente na curva, ele é muito mais na mão, muito mais na mão. Quem está acostumado a andar de kart sabe do que eu estou falando. Você acertou o carro na curva, foi para a curva, o kart faz. O 1.600 não é muito bem assim, né? O 1.600 ele sai de frente, sai de traseira, depois sai de frente, depois sai de traseira e vem cambaleando na curva. Esse carro é muito diferente. Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi a frenagem do carro, como ele embicava para a curva, né? Como ele ia rápido, a velocidade de contorno era muito maior do que a do 1.600. E como e na reta, uma coisa que eu percebia bastante assim, que como ele tem a asa, às vezes você sentia umas rajadas de vento por causa da aerodinâmica do carro. Então eu achava muito legal aquilo. Eu falei, nossa, que louco. Balançava muito na reta. Eu nem imaginava que balançava tanto. Ele balança mais do que o 1.600. Então, ele cada vez está mais no chão, mas, nossa, ele balança bastante. O Rui, a gente precisa combinar, hein, Rui, para dar umas voltas nessa nave aí, hein, Rui? Eu fiquei só na vontade lá na primeira vez que a Academy apareceu. Depois É um carro muito legal. mas é um carro bem bacana.
Acho que é o próximo passo, né, de quem sai da 1.600, é um passo bacana para dar aí pra Sim, cá. sim, eu acho que é um bom passo. Você busca a Fórmula, sem dúvida, é uma ótima oportunidade aí com uma categoria muito legal que tem aqui no Brasil. Isso aí. Seguinte, aí Vale. foi avançando o ano e como é que foi o resultado do primeiro ano aí de estreia no automobilismo? Então, eu achei assim que foi um resultado incrível para mim, de verdade, porque o ano inteiro basicamente eu briguei com o Iago, né, como eu falei. Foi um ano muito, muito legal. Quase todas as provas ali, da metade do ano para frente, o Iago cada vez foi se distanciando cada vez mais, né, pilotando muito bem, um carro muito bom. A gente teve alguns problemas com o carro no final do ano, assim, a gente teve um problema com o câmbio, que eu me lembro, mas no geral o carro, assim, super também bom, mas às vezes não acompanhava, sabe, eu tinha um pouco dessa dificuldade de Ó, você acompanhar falou que ele com o escutou, hein? carro. E aí, Iagão, beleza? Então, mas o cara, assim, como eu falei, foi um ano muito difícil. Eu não esperava, a verdade é que assim, eu comecei, não esperava que iria já vir disputando. Na verdade que no fundo eu focava já nisso, mas eu não sabia se eu ia conseguir. A meta base era usar o ano de 2019 como um ano de aprendizado. Era também, né, o projeto junto com o Sandro, a gente assim, vamos ter um ano para você aprender. Mas daí foi crescendo o ano, as coisas foram assim, aconteceu muita coisa rápida, sabe? E daí o Sandro falou, pô, peraí, vamos tentar brigar por esse título. As coisas começaram, a estratégia mudou, vamos dizer assim. Daí a gente começou a direcionar mais em realmente conseguir um resultado no final do ano, mas foi complicado, né? Questão, né, equipamento, aquela coisa, o Iago dirige o Sul, pilotou super bem e chegamos nesse final aí, mas pô, foi um ano, eu fiquei muito feliz de ter sido vice-campeão, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu sei que não é fácil estar ali no vice-campeonato. Ah, claro. É um título que eu valorizo muito. Sim, é uma coisa muito importante. Vamos lá, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Eu queria falar Fala. para os que chegaram agora. A gente começou a live e eu comentei. Essa é a 12ª que a gente está fazendo, tá? Então já passaram aí com a gente o Juca, o Lélio, o Marlia, o Felipe, a Fernanda, o Hag, o Oscar, o Iago, o Jean e o Vitor, o Sandro, agora o Arthur. Para ter uma pessoa atrás dessa foto aqui que eu não consigo lembrar quem é, cara. Deixa eu ver se eu consigo tirar a sua. Mas eu não consigo mexer na câmera, daí não consigo ver. Ah, mas eu tenho como ver aqui. Espera aí que eu já vou falando e já vou vendo. Não É o foi Pimentel, o. o Pimentel. Não foi o cowboy, não, né? Não, o Não, né? cowboy tá aqui, é o Viajei. Pimentel que tá ali atrás. Ah, tá. E Ah, ele foi muito estaria vendo, né? legal essas 12 primeiras. E a partir da semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o formato. E a gente tem novidades aí com os convidados, tá? Da próxima semana. Vamos continuar chamando pilotos, mas nós vamos alternar com outros profissionais. E na semana que vem, a gente vai ter aí, na terça-feira, Luque Monteiro com a gente aqui, tá? Batendo um Mestre. papo. Então, convido a todos para estarem presentes. 19 de maio, 20 horas. Luque Monteiro é o narrador das nossas corridas aí transmitidas ao vivo. Muito legal. E tá atrás da foto aqui, ó, é o Pedro Rodrigo, do canal High Speed, na sexta-feira, dia 22 de maio. Também vão vir aí. São as mídias que cobrem a nossa categoria, nosso Campeonato Paulista, que prestigiam a gente. O Pedro Rodrigo, canal High Speed, já, desde que eu comecei, eles já estão lá. Fazem um trabalho super esforçado e super dedicado para o automobilismo paulista. E eu convido a todos a prestigiar a conversa com o Pedro Rodrigo, que é um cara fantástico, quem não conhece. Um cara gente boa, de um coração enorme, um cara muito gente fina, tá? Então, Show de bola. terça-feira a gente começa com o Luque Monteiro. Convido todos vocês aí. Mas voltando aqui para o nosso, Arthur, como é que você está? Eu sei que você deve ter feito uma preparação psicológica, de cronograma para esse ano, né? Que era o seu primeiro ano na categoria principal, na Sim, Super. E tivemos lá a primeira etapa, foi tudo bem, mas depois teve essa parada, né? Como é que está o seu planejamento para o resto do ano? O que está passando pela sua cabeça? Então, primeira etapa foi já, assim, eu vim já com uma cabeça totalmente diferente para esse ano, porque eu falei, pô, vou correr com os melhores aí da categoria, vamos ter o melhor desempenho possível. E o carro tá muito bom, né? Até agradeço o Sandro, o carro tá muito bom.
Mas até a primeira corrida foi muito boa, né? Tive uma visão diferente de estar andando lá no pelotão da frente com o pessoal. Ali eu fiz uma ótima disputa com o Bruno, que pô, acabou com um resultado bem legal para a primeira prova. Só que infelizmente na segunda prova eu tive uma pena mesmo, tive uma quebra no câmbio, deu uma travada na verdade no câmbio, uma pena mesmo. Daí eu não corri a prova. Mas mesmo assim vinha super bem na segunda prova, tinha tudo para dar para brigar por posições na frente. Daí começou com essa temporada, daí começa essa quarentena, daí a gente fala, pô, tá vindo tão bem, tá começando, a gente tá focado, aí do nada tem esse baque, daí a gente fala, pô, a gente tem que mudar a estratégia, né? E o que eu comecei já um pouco antes de ter essa quarentena, como eu falei, eu comecei alguns treinos no simulador. Sempre, desde o ano passado eu já andava um pouco, mas realmente comecei agora a treinar mesmo no iRacing, que é onde eu tô mais andando agora. Comecei há 2 meses lá. E meio 2 semanas depois começou a quarentena, foi basicamente isso. Então eu falei, pô, agora vou tirar alguma coisa de boa dessa situação ruim e vou focar em treinar nisso. E lógico, eu tô com a faculdade também, que também é super puxado, dividir as duas coisas é muito, muito, muito difícil. Né? Os pilotos que passam por isso, que eu sei que alguns conseguem parar para focar exclusivamente na carreira, mas é muito difícil você dividir as duas coisas. Então eu tive que fazer assim um bom cronograma e tá sempre ajustando ele para poder levar essas duas coisas. E também assim, tá preparado para qualquer momento quando a corrida voltar, né? Porque se fala uma hora, um mês, uma semana, depois 2 meses, mas vai que daqui 3 semanas tem uma corrida, eu não sei. Daí os caras falam, daqui 2 semanas vai ter uma corrida. Pô, estamos preparados, tem que, né? A gente fica a postos aqui para o que vier, a gente vai ter um resultado legal. É isso aí. Acho que tá todo mundo nessa expectativa, né? Tomara que a gente consiga passar por isso logo. Primeiro, por conta da saúde de todo mundo, e segundo, porque a gente sem dúvida. quer acelerar, né? Exato, a gente quer acelerar, mas também pensar nos outros aí para todo mundo sair satisfeito com a situação. É isso aí. A gente já está entrando aqui nos minutos finais. Queria, antes de mais nada, agradecer todo mundo que participou. Foi super legal aqui o bate-papo. O Arthur tem um perfil de piloto diferente dos demais, né? Um cara mais jovem, que está aí com bastante apetite, com um ritmo de foco bem diferente de outros que já estão mais avançados, digamos assim, na idade, na carreira. Mas já tô meio velho também, né, Igor? Mas, pô, tem muita coisa para fazer ainda. Sim, sem dúvida. Muitos anos de automobilismo, né? Então, isso mostra que a categoria tá para todo mundo. Como eu sempre falo, tem adolescentes e também tem senhores correndo, todos juntos na pista. Então, bem legal. Falta 1 minuto só. Queria agradecer, viu, você, Arthur, pela disponibilidade, pelo material que você me mandou de preparação, todo organizado. Aí, valeu. E obrigado. Obrigado, você também está fazendo esse trabalho super, incrível, esse trabalho que você está fazendo, tirando tempo seu aí para estar fazendo isso com a 1600. E até queria agradecer também meu patrocinador desse ano, que é a Scherer Autopeças. E além disso, também queria comentar do nosso projeto da Sun Race, da Corrida do Bem. O Lélio comentou, o Sandro comentou, a Fernanda também. E a gente está fazendo arrecadações, podem chamar a gente lá no direct, tanto eu, o Sandro, a Fernanda e o Lélio, para... Estamos arrecadando comida e também produtos de higiene pessoal para estar doando para alguns lugares. Então, entre em contato com a gente para a gente poder fazer isso. Muito legal. Show de bola. Vamos participar aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado a você, Igor. Um abração. Até que vem, terça-feira, hein, pessoal? Não vamos perder o Luke aqui com a gente. Um abraço. Não percam. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.